Bom dia, queridos. Hoje eu propus a vocês que conversássemos um pouco sobre algo que eu mesma escrevi dentro da minha pesquisa de doutorado. Eu estive a pesquisar uma certa ontologia do tributo e sua história no Brasil. Não uma história do tributo, do direito tributário, mas daquilo que eu chamei de questão tributária, daquilo que envolve a discussão tributária, desde as lutas travadas pela sociedade, pela população, pelas gentes, em relação a uma pauta tributária, as questões sociais, como os projetos de governo, de uma pauta de educação fiscal, como a linguagem nas discussões orçamentárias, como a linguagem literária, né, dos literatos brasileiros, que de alguma forma trouxeram também o tema da tributação, da questão da propriedade privada, da questão da desigualdade social. Isso de alguma forma que eu chamei de questão tributária, e a minha tese foi pesquisar um pouco essa história da questão tributária, ou contornos, né, para a gente não se apropriar tanto de uma linearidade, contornos da questão tributária no Brasil. E aí virou um livro. Eu sou muito orgulhosa, não exatamente por defender e também defender esse conteúdo, né? Mas porque é fruto realmente daquilo que a gente dedica, né, à nossa alma. E aí eu quis conversar com vocês sobre o capítulo 4 nessa semana, nesses tempos, nessa quinzena, né? Eu quis conversar com vocês sobre o capítulo 4. Eu fiz uma divisão do livro em duas partes. Uma sobre é, a modernidade, o capitalismo, o direito tributário. Então, alguma linha habermasiana, né, que foi a minha pauta também, meu fio condutor teórico também, por acreditar que Habermas ele é um ferramental, né, para entrelaçar democracia e direito, né? Com todo o seu olhar que a gente pode acompanhar e de alguma forma falar, tem uma certa utopia, tem um certo romantismo em Habermas, e isso, para mim, pessoalmente, me dá um pouco de reticência, mas acho que é só ali, né? É só ali no romantismo ou nessa perspectiva propositiva, utópica, é que realmente se pode falar em direito e democracia, né? E muito apropriado, inclusive, apesar de alguns olhares contrários, muito apropriado para o Brasil também, né? Porque o Habermas muito, embora a gente possa dizer que tem essa, esse olhar tenro, ele, ele também ele também tem um olhar muito cirúrgico, muito aguçado sobre questões sociais, sobre capitalismo avançado e tardio, né? E sobre as questões em que a gente se encontra dos próprios déficits, das próprias crises que a democracia e o direito enfrentam, né? De alguma forma, está dando reflexo. De alguma forma, isso é, é o meu fio condutor por também defender um direito tributário possível, né? Então, nessa parte primeira, na parte segunda eu já vou enfrentar mais dados, né? Mas na parte primeira tem um capítulo que foi o que eu separei para conversar com vocês, que é um capítulo que se chama Tributário, dois pontos, um direito sobre o capitalismo. Um direito que ele é contextualizado, que ele se insere, né, numa, numa lógica da modernidade e que de alguma forma se encaminha com o próprio encaminhamento da modernidade, né?
eu coloco, né, em algum lugar, e aqui até na minha contracapa tem, impostos são indicadores do capitalismo moderno. Indicadores, é um termômetro. Eu vejo a tributação e os impostos como um termômetro da modernidade, do capitalismo, e a gente pode compreender os impostos para além dessa coisa rasa e superficial de serem recursos. Impostos são receitas, impostos podem ser vistos como fundação, ou a partir da fundação de uma sociedade. Impostos, portanto, como ontologia, né? Assim, essa expressão eu uso para poder dizer que discutir tributação é discutir a própria, né, faceta do Estado, o próprio giro da sociedade e o giro da modernidade. E que esse sistema tributário, com sua complexidade, com sua linguagem técnica, e técnica num sentido tecnocrata, técnica no sentido que ela é muito circular, é muito fechada e circular, esse sistema tributário ele é um pouco corrente sanguínea, né, de todo o sustentáculo jurídico, de todo o sustentáculo constitucional. E aí, eu até aproveitando um pouquinho da ideia das esferas que Habermas trabalha, né, de esfera pública, esfera privada, esfera social, e toda essa também, esse esfacelamento, né, de uma divisão tão marcada que na história a gente pôde ver de uma dada forma, na Grécia, o que era público e o que era privado, e Habermas lá no Mudanças Estruturais na Esfera Pública, né, vai colocar sobre esse também, né, esse encaminhamento sobre esse rompimento da divisão entre esfera pública e esfera privada, e essa inversão em alguns momentos do público e do privado, né? Eu, de alguma forma, parto disso para poder colocar que os impostos também estão inseridos ali, porque os impostos eles têm uma função, e aí cruzando Habermas com Liam Murphy e com Thomas Nagel, né, que fala o mito da propriedade, e eles colocam assim já para fazer a salada de fruta, que a tributação ela tem duas funções nucleares, se a gente for olhar. Uma função é repartição. A tributação ela reparte o que é da esfera privada enquanto propriedade no seu sentido maior, mas é propriedade no sentido ontológico ali também, porque a propriedade se expressa em renda, a propriedade se expressa em trabalho, ou propriedade barra patrimônio, consumo, nesse sentido maior de riquezas. Então, a tributação, ela de alguma forma, ela é também esse demarcador, né? De dizer o que é privado e o que é repartido com o Estado. O que da minha renda é receita do Estado? O que nem imposto de renda? O que da minha renda eu contribuo com o Estado e isso vira receita pública e não é mais privado, é público. Então é esse fio demarcatório entre o que é propriedade privada e o que é propriedade e o que é espaço ou esfera pública. Por isso eu estou cruzando os dois autores de alguma forma, né? E ao fazer isso, ao delimitar, ao repartir, entro eu com a minha pitada na receita também, para dizer que a propriedade, que a tributação, então, ela é asseguradora da propriedade privada, né? Desse sistema de proprietários privados, desse sistema capitalista, que assegura a propriedade privada. Na medida em que retira uma parte da propriedade privada para a sociedade, ou para o Estado, para a contribuição, na medida em que delimita o que é a propriedade privada e o que é a esfera pública, a tributação também assegura a esfera privada e a propriedade, né?
E nesse agir, né, a complexidade ela é dada, né? Qual é a propriedade privada? Qual é o espaço da propriedade privada? Quanto mais ela se agiganta, menos talvez o Estado atue. Quanto mais o Estado ser gigante, mais a propriedade vai sendo codificada de outros contornos. A tributação, portanto, ela tem essa função de repartir as esferas pública e privada. E a tributação também tem uma segunda função, diz os autores, que é repartir. Por que tem dinheiro que vai para o Estado? Para ter um retorno. E para construir, aí eu entro também com essa junção de dois teóricos, né? De duas fontes teóricas, de repartir, de retornar à sociedade, de criar, portanto, uma esfera social. A tributação também é ontologia da sociedade nessa medida em que, além de separar o que é privado, de delimitar o que é do Estado, de recompor uma certa esfera de inter-relação, que é a esfera social, que é a esfera do retorno, que o Estado faz com o dinheiro. Por mais que ele seja também uma máquina, um gigante, ou pode ter sido em algum momento, o Estado tem um retorno social, tem um dever de retornar, né? E de girar com os recursos o próprio giro social é uma função da tributação também. Então, se a gente consegue perceber essa função ontológica, a gente pode também adentrar nesse microcosmo e ver que propriedade privada, quais proprietários privados. E a gente vai observar que cada uma dessas esferas, esfera privada, esfera pública, esfera social, elas têm para mais de milhões de especializações, que é própria também da idade moderna, né? As especializações, a complexidade, qual a medida da propriedade privada, quais propriedades privadas, quem são os sujeitos tributáveis, isso passa a ser uma questão de tributação também. Na medida em que eu estou usando desse raciocínio, que se o tributo ele delimita a propriedade privada, ao mesmo tempo assegura a propriedade privada, na medida em que a delimita, o tributo também constitui sujeito de direito, na medida em que o constrange. Até fazendo um paralelo, os autores norte-americanos, Liam Murphy e Thomas Nagel, nos diz que não existe um direito natural à propriedade, que propriedade ela é um código linguístico, né, que o direito demarca. Na medida em que a tributação opera, o Estado, Constituição, constituo a propriedade privada. A propriedade ela é constituída com a tributação a partir desse entendimento desses autores. Não existe um direito natural à propriedade para eu poder usar de uma ideologia, né, de um pensamento que a propriedade ela é ferida, ela é atacada, ela é agredida com a tributação. Isso é muito arcaico. Tipo, é lógico que a gente vai ainda ouvir esse tipo de ideologia porque os sujeitos de direito estão ali fazendo o seu métier, né? Os sujeitos de direito que são protegidos com a tributação, eles vão dizer que a tributação é invasiva, que a tributação é ofensiva. Isso são as contradições do próprio capitalismo também, contradições da linguagem. Na medida em que a propriedade é protegida como? Sendo que ela está sendo, né, atacada com a tributação, né? Meu bolso está doendo. Né? Na medida em que ela permanece como um instituto a propriedade. Se não houvesse tributo, a gente estaria numa estatização das propriedades, por exemplo. Não é um sistema capitalista mais. Os tributos protegem o sistema capitalista. É dessa lógica, né? Então, na medida em que o tributo protege a propriedade, o tributo também protege e constitui sujeitos de direito. Os sujeitos tributáveis são aqueles em que podem reclamar da tributação, são aqueles que podem discutir o direito, são aqueles que podem dialogar com a esfera pública e com o Estado, que podem abrir contraditórios e processos, né? E quais sujeitos? E a gente vai ver que em cada esfera tem suas ramificações, suas complexidades, seus desdobramentos.
e dentro dessa esfera privada, uma certa, não há uma certa não há homogeneidade. Há camadas de sujeitos de direito, de sujeitos tributáveis, que inclusive é, se contorcem, vamos usar essa palavra para poder pensar num certo primórdio das coisas, que se contorcem, se debatem e se confrontam nessa própria esfera privada. A gente não está falando de grandes grupos que são homogêneos, a esfera privada, a esfera pública, a esfera social, a gente está dizendo de uma selva de linguagem que acontece dentro do campo do direito, que é realmente pensar o que é direito e quais são os sujeitos de direito. Então existem camadas de sujeitos de direito que inclusive uns jogam contra o outro. E aí os superproprietários, e aí os Marcelo Neves, subcidadãos, os subintegrados, os sobrecidadãos, então dentro de uma certa ideia de fragmentação da cidadania, a tributação também, quando se pensa nessa especificidade, como que se tributa? Se tributa a propriedade. Qual propriedade, sendo que ela se expressa de várias formas? Propriedade renda, propriedade trabalho, propriedade patrimônio, propriedade consumo. E aí os sujeitos de direito vão sendo mantidos ou vão sendo reconfigurados a partir do que se faz em termos de tributação. Pegamos esse gancho, né, e vamos estudar a sociedade tributável e vamos observar, como vocês já sabem, né, onde se tributa mais, onde se arrecada mais receita. E aí a gente tem as bases tributáveis, o consumo, a propriedade bem protegida, o patrimônio bem protegido, a renda mal tributada. E aí a gente vai percebendo que também existe um certo jogo que, né, de alguma forma influencia a esfera pública e a esfera privada, que é o jogo dos sujeitos de direito, dos arquitetos da política, né, daqueles que estão, de alguma forma, discutindo a sua própria condição. Por que não se tributa heranças no Brasil? Por que se tributa pouco heranças no Brasil? Existe uma cultura de sujeito de direito, né, de proteção da família, de proteção da tradição. Por que não se tributa as grandes fortunas? Né? Existe um diálogo que às vezes ele não é tão técnico, jurídico, mas ele se dá nesse campo do acontecimento democrático, e que de alguma forma influencia quais são os sujeitos tributáveis. E aí o Estado precisa de receita. E como que vamos fazer essa equação funcionar, né? E aí a relação trabalho, as massas, e isso tudo vai acontecer também na medida dessa linha mestra, a tributação. Em termos de direito, já se pensou teoricamente em fundamentos de justiça relacionado à tributação. De alguma forma, se a gente considera também essa complexidade social que hoje o mundo tributável, o mundo globalizado tributável se encontra, né, dentro de uma não limitação territorial, da transposição de fronteiras, né, do capital sem endereço, sem território, da financiarização do dinheiro. Se antes era muito mais fácil ver patrimônio, hoje a gente vê algoritmos, né? Então, diante dessa complexidade cada vez mais até mística, a gente percebe que existe uma certa também pensamento de ideia de justiça tributária acontecendo aí por parte de alguns teóricos, mas que é preciso considerar esse cenário, né? No decorrer dos tempos,
a gente pode sintetizar 3 princípios de justiça que foram defendidos como sendo princípios da distribuição do ônus tributável em relação aos sujeitos tributáveis, como que se tributa. O vídeo.